O inverno neste ano começa no dia 21 de junho, às 1h24 no horário de Brasília e vai até o dia 22 de setembro, às 17h02. A estação, que é sempre esperada aí por causa do frio no centro-sul do país, não deve ser tão fria quanto foi em 2016. Vamos ver aí por que deste detalhe. Bom, o inverno ele acontece porque nesta época do ano, o hemisfério sul ele está bastante afastado, aliás, na sua posição mais afastada em relação ao Sol. Por isso, nós temos aí menos horas ao longo do dia de radiação nesses próximos aí meses. Por isso que, além das temperaturas mais baixas, a gente observa menos horas de céu claro, principalmente aí na região sul, parte do sudeste e centro-oeste do país. Isso não faz muito sentido no norte e nordeste. É nessa época do ano que um grande sistema seco se desenvolve sobre a maior parte do Brasil central, atingindo também os estados do sudeste, além do interior do nordeste e parte da região norte. É nessa época do ano também que as massas frias se deslocam pelo centro-sul do Brasil, provocando aí o retorno do frio. Então, nessa época do ano, nós vemos claramente que à medida que a gente for se afastando aí, ao longo dos próximos meses, a chuva vai voltando gradativamente, primeiro às áreas mais ao sul da região norte e lá em setembro se expandindo novamente sobre o centro-oeste e também sobre o sudeste do Brasil. Ou seja, o pico da secura ocorre aí entre os meses de julho e agosto. Em relação à temperatura, a gente está aí neste momento já com o avanço de algumas massas frias pelo centro-sul do Brasil. O pico desse avanço ocorre no mês de julho, e de agosto em setembro, a força e a frequência desse frio já começam normalmente a diminuir. Os sistemas meteorológicos esperados para esta época do ano. A ZCIT, que é a zona de convergência intertropical, indo para o hemisfério norte, as ondas de leste chegando ali ao leste da região nordeste, provocando chuva, as massas frias de origem polar associadas aí às frentes frias e às vezes até os ciclones extratropicais, se deslocando pela Argentina, Uruguai, sul e sudeste do país. Então esses sistemas meteorológicos é quem definem aí as condições do tempo nos próximos 3 meses. E os efeitos desses sistemas a gente já conhece bem. A névoa, o nevoeiro, a geada e eventualmente até a neve, principalmente aí no sul e no sudeste do país. Frio seco, normalmente isso acontece nas áreas mais para interior, e frio úmido nas áreas mais litorâneas ou até mesmo sobre a região sul. Umidade relativa baixa no Brasil central, isso vai ficando cada vez mais evidente. Às vezes as frentes frias conseguem chegar até o sul da Amazônia, caracterizando o fenômeno chamado de friagem, além da chuva que ainda ocorre com certa frequência no leste da região nordeste. À medida que as frentes frias vão passando com os ciclones extratropicais, nós podemos observar também a formação de ressaca, principalmente nas praias do sul e do sudeste. E com o ar seco durante muito tempo predominando sobre o Brasil central, as queimadas se espalham. Nesse ano, nós estamos aí em neutralidade em relação aos fenômenos El Niño ou Laninha. No ano passado, a gente estava sob a mesma condição, mas há uma diferença e eu já volto a falar sobre isso. Agora nós estamos aí com todo um Pacífico Equatorial ligeiramente mais quente do que o normal, mas lembrando que para ser El Niño tem que permanecer por pelo menos 3 meses, e isso não deve acontecer. Nos últimos anos, o que nós tivemos? Lá em 2014 e 2015 não fez frio, isso porque nós estávamos aí sob o domínio do fenômeno El Niño, o maior El Niño do século, o segundo maior da história, muito forte. O ano passado nós saímos do El Niño, passamos o inverno em neutralidade, mas nos encaminhando aí de encontro à laninha que se formou durante a primavera. E isso fez com que as frentes frias tivessem mais facilidade de avançar pelo centro-sul do Brasil e por isso que o frio até se estendeu durante os meses de primavera. Neste ano está acontecendo exatamente o contrário. Saímos da laninha e estamos aí com o Pacífico mais quente do que o normal. Embora seja neutro, como no ano passado, mas estamos aí numa situação exatamente contrária. E isso deve fazer com que o nosso inverno não seja tão frio quanto o de 2016. E a expectativa para este ano, de coisas muito bem marcadas pelo Brasil.
Por exemplo, a chuva que nós já observamos esse final de outono no sul, ela persiste durante os meses de julho e também durante o mês de agosto. Setembro, com tempo bastante seco no sul. No sudeste é normal não chover nessa época do ano, assim como no centro-oeste. E isso deve se manter aí durante esses próximos 3 meses. Ambas as condições, tanto de sudeste quanto de centro-oeste, né, secas e com temperatura ligeiramente mais alta do que a normalidade. Isso muito marcado pelo interior, principalmente nos meses de agosto e de setembro. No Nordeste, chuva muito próximo da normalidade, né, até pontualmente um pouco acima da média, na faixa leste e litorânea, e nas demais áreas do Brasil muito próximo do normal. O que a gente vai observar a partir dos meses de agosto e setembro são as queimadas, formadas exatamente pelo tempo seco e temperaturas mais altas do que o normal.